Olá, queridos, graça e paz. O Senhor te abençoe. Vamos lá para esse momento maravilhoso, o momento mais esperado do dia, que é onde nós vamos compartilhar o pão do céu, a palavra de Deus. Lembre de compartilhar essa palavra, dá um like, comente aquilo que o Senhor ministra no seu coração. Vai complementar a palavra, vai ampliar a palavra, vai ser bênção na vida de alguém. O Salmo 144 é um salmo onde Davi ele vai estar declarando as grandezas de Deus. Ele vai estar reconhecendo que somente o Senhor pode prepará-lo para a guerra. O Senhor é um alto refúgio. Davi reconhece também a insignificância do homem, a brevidade da vida. E Davi sabe que este Deus é um oceano de vida, que sempre tem novidades, e sempre vai fazer coisas maravilhosas. E no versículo 9 ele vai dizer assim: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Cantarei uma nova canção. Queridos, observe que no início ele vai estar dizendo: o Senhor Deus é a minha rocha, Ele treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha, é meu aliado fiel, é a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele faz uma poesia linda falando das características do Senhor. E mesmo falando de guerra, agora no verso 9 ele vai dizer: eu vou cantar uma nova canção, eu vou tocar para ti na lira de 10 cordas. Ah, queridos, e é isso que o Senhor, o Espírito de Deus quer nos levar. Para um momento que mesmo diante da guerra, você sabe, você não vai ficar temeroso, você não vai ficar deprimido, você não vai ficar desesperado. Sabe por quê? Nós temos um Deus que prepara, nós temos um Deus que nos treina para a peleja, nós temos um Deus que nos capacita. E Davi continua falando: que é o homem? Davi fica assombrado de ver esse Deus tão grande, esse Deus tão tremendo. E ele vai dizer: o que é o homem para que te importe com eles, ou o filho do homem para que por ele se interesse? O homem é um sopro. Sabe, queridos, ele vai estar falando: Deus, como que nós somos tão pequenos diante da tua presença? E o versículo 12, ele tem uma promessa tremenda para a nossa geração. Ele vai estar dizendo: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. E ele finaliza dizendo: como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos agora para Jeremias, no capítulo 51 e o capítulo 52. Capítulo 51 é uma continuação de que começa no capítulo 50, uma advertência, uma mensagem para a Babilônia, onde Deus está dizendo que o castigo vai ser severo e o Senhor vai vingar Israel. Está falando que a Babilônia ela vai perder todo o seu poderio, porque a Babilônia ela foi um instrumento o Senhor usou a Babilônia como instrumento de juízo sobre sua nação, sobre Israel. Mas o que aconteceu? Eles foram excessivamente cruéis. Eles passaram de toda medida. E o Senhor está dizendo: então agora vai ter consequência. No verso 49, ele vai estar falando assim: Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Deus está dizendo: vai vir o juízo. E o juízo vai ser por conta que eles transgrediram, eles foram além da medida que era para ir. Aqui no verso 60, o profeta Jeremias, ele tinha tanta convicção do que Deus estava falando, que Deus ia cumprir aquela palavra, porque veja bem, essa palavra, o profeta Jeremias escreve, entrega para alguém que vai levar para os exilados que estão lá na Babilônia. Babilônia nesse momento estava no auge, Babilônia nesse tempo, nessa época era uma nação poderosa, mas ele vai estar dizendo assim, no versículo 60, Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha cuidado de ler todas essas palavras em alta voz. Então diga: o Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler o rolo, amarre-o nele uma pedra, atire-o no Eufrates. Então diga: assim a Babilônia afundará para não mais se erguer. Queridos, Deus manda fazer um ato profético.
Deus manda, o Jeremias fala assim, leia para o povo, veja tudo o que vai acontecer, todo o juízo de Deus que vai vir, não vai sobrar nada, vai ser algo que vai ficar de exemplo para as nações, nunca mais vai morar alguém nesta cidade. E o Senhor vai dizer, depois que você falar, amarre uma pedra, jogue no Eufrates e diga, assim como caiu essa profecia, essa pedra desceu no rio Eufrates, assim cairá Babilônia. Queridos, quando nós vamos agora para o capítulo 52, ele vai estar tratando da queda de Jerusalém. Lembra? O povo de Jerusalém estava cativo na Babilônia. As coisas estavam acontecendo, mas agora, no capítulo 52, é que vai acontecer a queda de Jerusalém, que havia também sido profetizado. Deus também tinha alertado o povo. E vai dizer assim, Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. E o que esse jovem fez? O que era mal? Ele fez o que o Senhor reprova. Ele começou a governar com 21 anos. Ele era muito jovem, ele não tinha experiência, a cidade estava passando, a nação estava passando por um momento difícil, precisava de um homem sábio. E você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Zedequias, ele faz algo que vai provocar algo terrível, porque a palavra vai dizer, então no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor marcha contra Jerusalém e leva todo o seu exército. Acamparam fora da cidade, construíram torres, a cidade ficou sob cerco durante 1 ano. Verso 6. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa, não havia comida. Então o muro da cidade foi rompido. E agora o rei, tão jovem, inexperiente, o rei que tomou atitudes que não deveria tomar, agora ele tenta fugir, ele é capturado. Quando ele é capturado, a palavra de Deus diz que os soldados o levam para uma outra cidade. Ali ele vai ver os seus filhos ser executados. Queridos, logo no início diz assim, ele fez o que o Senhor reprova. Ele andou nos caminhos de homens que foram perversos e agora ele está colhendo a consequência. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que coisa terrível é se afastar da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, porque agora o rei da Babilônia vai mandar executar os seus filhos. O rei da Babilônia manda vazar os olhos do rei. E mais tarde, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, ele volta para Jerusalém. O que ele faz? Derruba os muros, leva mais pessoas cativas. Queridos, o que eu preciso entender? Que as minhas atitudes, aquilo que eu faço, vai repercutir na vida de outras pessoas. Toda aquela cidade, toda a nação foi levada cativo, toda a família do rei morreu, o rei ficou cativo, aconteceu coisas terríveis por conta de atitude que ele tomou e foi inconsequente. Vamos agora para Gálatas. Em Gálatas nós vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3 tem algo muito lindo, porque a pergunta é fé ou a obediência à lei? Veja bem, o apóstolo Paulo estava evangelizando, o apóstolo Paulo estava pregando a palavra e agora ele está indignado com a insensatez dos Gálatas. Porque depois de terem sido ensinados sobre a graça, sobre a fé, o povo estava retornando, o povo estava voltando atrás, eles estavam depositando a confiança na lei. E aí o apóstolo Paulo, ele vem estar falando para eles, relembrando, ele vai estar falando aqui no versículo 5, ele vai estar dizendo assim, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Ele está falando, olha para Abraão, ele creu, foi pela fé. Sabe, queridos, quando nós vamos olhar para a palavra, nós vamos ver, nós precisamos fugir de uma religião baseada em nossos méritos. Nós precisamos, porque a lei era isso, a lei eu tinha que seguir rigorosamente, a lei era cheia de detalhes, era cheia de ritos, era cheia de coisas que um elemento que ficasse fora, pronto, já iria quebrar, já iria perder o significado. E o apóstolo está falando, ei, Jesus fez. Jesus, ele é fiel. Não foi por causa da lei, porque a palavra vai dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus precisou vir, Jesus nos reconciliou, Jesus é graça abundante, Jesus é vida, Jesus faz milagre. Não voltem atrás e ele nos salva pela fé. A graça é um presente, a graça é um dom, a graça é uma iluminação do céu sobre o coração do homem e tudo o que ele precisa fazer, aceitar essa graça. Dizer, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Este é o Deus maravilhoso. Um Deus que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça e paz, queridos.